Olá, boa tarde a todos, ou já boa noite, dependendo, né, de que lugar que nós estamos falando. Eu sou a Rita Lopes e faço parte desse canal Conexão Mara, com vários amigos, trazendo informações, cada um de sua área, falando sobre bem-estar. Então hoje eu tenho o prazer de convidar uma pessoa muito incrível, que é o professor e um colega querido, que é o profissional César Cordeiro, para falar um pouquinho sobre bem-estar e profissões. Então vamos chamar o professor aqui, professor César, ou melhor, o César Cordeiro. Já estou mandando um enviado aqui para ele. Deixa eu ver como eu me lembro. César, você já entrou. Só vou lembrar, César, como é que eu faço para te colocar aqui na live comigo. Vamos lá, vocês podem me ajudar aí. César, eu te mando um convite, né? Vamos lá. Isso, tô pensando aqui, né? Vamos lá, tô lembrando como é que eu faço isso. De perguntas, uma solicitação, enviar solicitação. Vamos lá, César. Agora sim. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Agora deixa eu colocar a distância adequada aqui para a gente dividir esse bate-papo. Legal, maravilha. Muito prazer estar aqui com você, Rita. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Naquela correria de sempre, como um bom paulistano enlouquecido com os horários, né? Faz parte, faz parte. Então, hoje é nosso bate-papo aqui. Eu fui apresentando um pouquinho do Conexão Mara. É um canal pelo YouTube, aqui no nosso Instagram, nesse nosso Instagram, para falar um pouquinho Uhum, de bem-estar para as pessoas que acessam esse canal e que para cada um que constrói o Conexão Mara, nós somos um grupo de pessoas, cada um em sua área, construindo e falando também, cada um de sua área de atuação, seja ela do bem-estar na área holística, na área da saúde, em relação a dentistas, fonoaudiólogos, médicos, terapeutas, gestão de carreira ou gestão de pessoas. E hoje foi muito gostoso. Tenho que dizer que foi muito bom conversar com você ontem para pensar um pouquinho quem somos nós nesse universo, né? Como uhum, pessoas uhum, e pessoas que cada um traz de si aquilo que escolheu para a sua profissão, para o seu uhum. trabalho. E Perfeito. quando eu penso muito em profissão, não significa ser aquela profissão lá de nível terciário, não. Porque hoje a gente entende nesse mundo tão globalizado que profissão significa um lugar da qual você produz trabalho e se sente feliz por um trabalho e um trabalho remunerado, que não tem nada a ver com o nível terciário de educação superior, como a gente fala, ai, a faculdade. Não. Tem que ser Uhum, um uhum. lugar que te traga trabalho e remuneração e que te deixe feliz. Eu, pelo menos, entendo o lugar desse profissional dessa forma. Para a gente Perfeito. quebrar esses paradigmas que só o nível terciário tem o sucesso financeiro ou o sucesso intelectual. Esses paradigmas estão quebrados. Mesmo porque, né, Rita, a gente pode parar para pensar assim, o que que é sucesso, afinal, né? O que É. que é sucesso, afinal? Sucesso é aquilo que te realiza, é aquilo que te completa, é aquilo que nutre a alma, né? O que te faz leve, te faz feliz, né? E muitas vezes, quando você estava falando, né, em relação à carreira, e você, por exemplo, com a carreira linda que você tem, né, atuando em hospitais, atuando com pacientes, né, depois é muito legal até você dividir isso, ah,
E no meu caso, como executivo, trabalhei em várias empresas multinacionais. Hoje, né, tenho a minha empresa, sou empresário e tudo mais. É, Lá atrás, a gente teve referências em fazer escolhas, né, dessa escolha profissional. A gente teve referências que vêm dos pais, que vêm do mercado, que vêm da faculdade. E aí a gente vai, então, tateando e vai identificando aquilo que nos dá prazer. Beleza, né? O ponto é, conforme a gente vai evoluindo na vida, a gente vai tendo mais idade, e isso é uma perspectiva de que o tempo passa e nós mudamos. Só que muitas vezes a gente não se percebe, não se pergunta, não se questiona em relação àquelas escolhas vocacionais ou de propósito que foram feitas lá atrás. Porque, de novo, o processo de evolução também envolve escolhas feitas lá atrás. Né? Escolhas feitas lá atrás, eu estava num contexto. Hoje, 10 anos, 15 anos depois, será que elas são válidas ainda? Né? E muitas vezes a gente esquece. Tem inúmeros assessorados que chegam até mim exatamente nisso. César, eu me perdi, não sei o que aconteceu, estou frustrado, estou perdido. Faço o que eu amo, mas não me completa. Faz o que amava numa perspectiva histórica, mas esse aperfeiçoamento, esse perguntar-se, né, em relação ao que você quer para você, foi mudando. Né, e a gente não se perguntou e, de repente, vem as frustrações. Então, nesse momento, o que está em pauta, que nem estava falando muito bem no início, é como que a gente pode, então, estar vivo nessa perspectiva de contribuição, de felicidade, né? Nesse processo da vida, né? E de pandemia, né? Então, Nem fale. a nossa amiga Mara colocou aí, sucesso é algo maior. E sucesso não tem a ver com o que o mundo busca, que é dinheiro, que é o sucesso junto com o valor agregado, o valor monetário, financeiro. Não. Né? Não necessariamente eles estão dentro desse mesmo princípio. Porque às vezes a pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela não agregar esse sucesso, ou ela ter sucesso, ter dinheiro e ser extremamente infeliz, porque sucesso Infeliz. também não está ligado a estar feliz, né? E o ser humano ele tem que buscar um equilíbrio. Eu penso assim, seja em qualquer área de trabalho, em qualquer profissão ou área de trabalho, a gente tem que tentar em busca desse equilíbrio. E a gente Perfeito. conversou exatamente ontem sobre isso. Talvez as heranças que nós trazemos, né, da nossa família, da nossa construção de família, vai nos levando a quem somos hoje, né, nessa fase Sem dúvida. adulta. E os princípios que a gente quer também daqui para frente, nessa fase adulto. Então, eu vejo que, e vi muitas pessoas na pandemia se desestruturarem e se reestruturarem. E eu, propriamente, também fiz toda uma mudança que a pandemia nos levou e leva até hoje muitas pessoas fazerem isso. E eu percebo que o quanto foi gostoso a gente perceber que a gente pode... Gostoso não, construído, né? Porque teve muito choro, mas muita perspectiva, olhar para frente e não se desesperar. Tem um estudo que está... desculpa, fale que desculpa. E eu acho que vem... Não esquece do estudo, então. Não, tá bom. Eu acho que vem muito também dessa construção, né? Não só da família, de quem você é, suas heranças, mas da construção também dos amigos que fazem parte do seu eu. Fazem parte do seu eu. Essa construção dessa comunidade que é tão importante quanto a família. Você validar os seus amigos. Porque eles fazem parte da sua construção como pessoa. E profissionalmente, né, entrando um pouco na questão aí, né, profissão, como você falou, é interessante a gente perceber que o sucesso e o nosso caminho profissional, ele vem dos nossos objetivos, que assim, será que eu quero, como eu quero estar aos 47 anos, né? Eu quero continuar trabalhando na minha área porque eu gosto, estou feliz e essa área me completa. Então, quando a gente chega nessa maturidade, você continua e segue. Porque você também tem que se questionar, será que isso que eu escolhi como profissão é onde eu estou e eu estou feliz com essa profissão?
Porque a gente Isso. tem, Ela me completa, né? ela me completa, ela me Isso. dá um retorno financeiro, ela dá esse sucesso para mim como pessoa. Para mim, dentro dessa Uhum. construção, dessa perspectiva, né? Rita, fonoaudióloga, que trabalha com pessoas, que trabalha dentro de um ambiente hospitalar. Você chegou nesse ser humano porque você escolheu essa área, porque eu queria trabalhar com ser humano, eu não queria trabalhar com números. Embora os Uhum. números façam parte da minha vida, porque Sim, eu tenho que ter números para dizer para o meu gestor, eu preciso fazer parte dessa equipe, porque eu tenho pacientes que precisam de um fonoaudiólogo. uhum, Então, uhum. eu começo a enxergar onde eu estou nesse universo profissional, pessoal, e dentro desse prazer, para continuar dentro dessa profissão. Sim, sem dúvida. E o fato de se perguntar não implica necessariamente em mudar, porque você pode se perguntar e confirmar aquela escolha feita lá atrás e que realmente continua sendo uma razão de vida, né? Continua nutrindo a alma na tua realização como profissional. E ótimo, né? Tá fantástico, tá tudo bem. Como você falava mesmo, né? As dimensões de ter um rendimento, de ter uma carreira, de ter uma realização, né? E isso é o mais importante, né? Se permitir, de repente, de parar nesses momentos e se verificar nesse processo de escolhas, né? De propósitos passados. Eu estava É comentando importante agora há ter pouco. conflito. É importante ter esses Exato. conflitos para você crescer. Todo conflito gera mudança em você também. Se você se pergunta, você vai, né, verificar coisas que são importantes quando você está anestesiado no dia a dia, você não para se perguntar, né? E aí, vindo, aprofundando um pouquinho mais que estava trazendo, né, em relação à pandemia. Tem um estudo, eu estava acompanhando um estudo, inclusive, numa universidade em Berlim, na Alemanha, e uma em Innsbruck, na Áustria, e eles estavam fazendo um estudo em relação às pessoas que estavam lidando com a pandemia. E identificaram dois grandes grupos extremos, lógico, tem pessoas no meio, mas dois grandes grupos extremos de uma percepção aonde qual era o impacto de ter ou não ter uma significância de vida com a pandemia. Como assim, César? Identificaram que pessoas que tinham significância de vida, isto é, tinham um propósito, tinham uma razão, tinha uma consolidação, né, de objetivos, de realização, de atuação, eles conseguiram lidar com a pandemia de uma forma muito melhor, muito mais leve, muito mais resiliente, sem grandes traumas psicológicos. Assim como também identificaram pessoas que estavam anestesiadas em relação aos seus objetivos de vida, em relação ao que eu faço hoje faz sentido, me contribui, isto é, sem um olhar para o futuro, sem um olhar para o propósito, sem um olhar de significância, sofreram demasiadamente muito no processo da pandemia. Estresse altíssimo, sofrimento psicológico muito alto, baixa resiliência, né? Então, assim, demonstrou claramente o quanto, portanto, quando a gente olha para a gente mesmo e se valida numa perspectiva de significado, né, de vida, o quanto isso é positivo, o quanto isso é gerador, o quanto isso nos empurra para frente. Né? E quando a gente não tem, porque vivemos esse mundo anestesiado, principalmente na pandemia, como você bem trouxe, o sofrimento foi e está sendo muito grande. Né? E eu acho que isso nos fortaleceu e nos torna forte quando a gente tem um propósito. A gente Sem passa a dúvida. não ter tanto medo de enxergar a vida e de enxergar as mudanças que a pandemia convidou cada um a fazer. Não tem um ser humano. Eu acho que eu não posso dizer que ela foi algo benéfico com tantos óbitos, tá? Mas, Uhum. e principalmente porque eu trabalho na área da saúde e ainda não tem sido tão fácil. Uhum. Diminuiu, obviamente, todo Sim, o sim. estresse. Mas nenhum ser humano, em qualquer lugar que seja do mundo, não se perguntou sobre o que foi essa pandemia e o que tem sido. É, Então, de certa é. forma, a gente acredita num Deus maior, cada um com a sua religião, mas assim, dentro de um universo, de uma força do universo, para não pensar nem em religiosidade, que o universo trouxe para a gente esse convite para
todos os seres humanos desse planetinha azul aqui. Sim, Igualitariamente. sim. Branco, preto, azul, amarelo, rico, pobre, LGBTZYZKL, qualquer que seja ser humano, Uhum, despido desse lugar de quem eu sou com os preconceitos. uhum, A, sem a dúvida. gente teve a oportunidade, nós estamos tendo oportunidade com a pandemia, se a gente olhar dessa forma, de rever as nossas caixinhas. E as pessoas que já tinham um propósito, elas estavam mais fortalecidas Ah, e adoeceram menos, e estão tentando ajudar aqueles que não tinham propósito, digamos assim. E isso, eu não estou exato. falando de um ponto de vista lá da psicologia, porque eles têm trazido muito isso para a gente. Você, na sua área, vê isso, né? Na gestão aí de pessoas. Eu vejo isso do ponto de vista da saúde, da área da fonoaudiologia. Os colegas da medicina têm visto isso, que Uhum, uhum, talvez aquele paciente ele não precise, aquele paciente internado lá numa UTI, ele não precise só do antibiótico para matar o Covid, mas ele estava precisando mesmo de um sorriso nos olhos, porque já que a máscara estava aqui. Mas ele estava precisando, ele era um ser humano que ele precisava do sorriso dos olhos. é. E fazia mais efeito esse sorriso nos olhos do que qualquer Do que outra coisa. do que muito, né? É, se você me permite refrasear, né, ampliar o que você trouxe, eu acho que esse momento que a gente está vivendo desnudou grandes escolhas de passado, grandes referências, grandes valores que a gente meio que a civilização estava carregando, que descolaram do ser humano, descolaram da dimensão humana, né? É, A gente carregou durante algumas gerações grandes valores de renda, acumulação, dinheiro, prazeres, né? O ser humano se perdeu nessa história. E esse vírus trouxe a gente, todo mundo, no mesmo patamar, todo mundo igual. Então desnudou todas as referências, todas as crenças, tudo que a gente acreditava que era certo, foi por água abaixo em muitos momentos, né? é, Então eu percebo, inclusive, agora exatamente a dor de muitas pessoas em ter que lidar com essa constatação. Porra, mas o que eu fazia então? O que eu acreditava então? Ou mais do que nunca, o que eu vou acreditar de agora em diante? Né? Então, esse momento de achar o seu próprio lugar dentro de você, né? Se você achar o teu lugar e você regular a sua bússola como pessoa, automaticamente você tem chance de, né, se visualizar numa vida melhor, repensando em muitas coisas, né? é. Por exemplo, a gente está lidando com várias empresas clientes, vários parceiros, das pessoas em profunda dor ao voltar ao ambiente de trabalho. Né? As pessoas estão tendo síndromes de pânico, muito medo, muita dor, de algo que a própria pandemia nos convidou, mas tem gente que não conseguiu aceitar esse convite. De olhar-se, de achar o seu lugar dentro das suas emoções, do que estava acontecendo, o que te amedrontava, o que você buscava em termos de, né, perspectivas futuras. Né? E a gente está lidando agora com várias empresas que estão tendo dificuldade com seus colaboradores, porque estão em absolutamente extremos, né? Sim, Nessa dificuldade. A Mara fez um comentário, você conseguiu ler, Rita? consigo. Acredito que a pandemia trouxe a possibilidade de conectar com o que estava esquecido, inclusive consigo Sim, mesmo. E, isso. e É isso aí. pensando no nosso bate-papo de ontem para construir essa live, né? Quem somos nós, né? César e Rita nesse universo, falar um Boa. pouco, né? E que me movimenta a pensar assim, por que que eu escolhi essa carreira? Então eu falei da área de fonoaudiologia, porque eu queria lidar com pessoas. Uhum. E como é que eu me vejo, né, nesse universo do trabalho com pessoas? É você validar a dor do outro, saber escutar o outro, mesmo que eu seja algo mecânico, de fazer exercícios para uma paciente voltar a comer ou uma criança aprender a falar, que são exercícios que levam a um movimento mecânico, né, da Aham. boca. Mas não é só isso dentro da profissão.
ou dentro, né, do que eu encaro como o trabalho com o outro, o trabalho com Uhum, pessoas. uhum, uhum, Porque eu posso citar, penso, né, em inúmeras pessoas que são, dentro da minha área, mecanicistas. E, uhum. e eu nunca vi a profissão, e vou fazer um paralelo, aquele médico que você entra na consulta e ele pouco fala com você, pouco te olha, prescreve o remédio e vai embora. É um vazio aquela consulta. Então, É, eu, dentro da minha profissão, também penso que eu tenho que ser mais do que um exercício para os pacientes que estão comigo à beira de leito, na UTI, ou dentro do meu consultório. perfeito. É ser sempre um pouco além, porque eu estou tratando um paciente, eu estou tratando uma vida, eu não estou tratando um sintoma ou Uhum, uma, uhum, ou uhum, uma deficiência. Eu estou uhum, tratando uma uhum, vida. Então, quando você agrega para você, seja onde for na sua profissão, que você agrega e quer agregar na vida de alguém e que você quer trazer um pedacinho, né, uma marquinha lá na vida de alguém, o teu dia é melhor. Então, aquilo que é um peso, aquilo que é um fardo de trabalhar pra caramba. Tem dia que eu trabalho 12 horas. Em casa as pessoas me cobram, meus filhos e meu marido. Falam, você é maluca, não sei como. E eles falam, não sei como você aguenta. Claro, fisicamente vem um cansaço, mas uhum. o meu trabalho não é pesado, porque eu sou. E não é só paixão, não é só amor. Porque eu agrego, né? Além, né? Eu agrego esse além. Uhum. Então, estudar se torna pesado, porque a gente tem que estar, seja em qualquer área, sempre se reciclando. Mas é de uma forma que não é aquele peso. E que não me traz a ideia de que, olha, estou aos 47 anos e quero mudar. Não, eu quero continuar aqui, dentro daquilo que eu Uhum, escolhi. Que vem dos uhum, princípios que eu agreguei com a minha família, de construção, que vem lá de trás. E uhum. que eu acho que às vezes eu penso que eu tô lá, né, pondo um grãozinho de areia na cabeça dos pacientes e da minha própria família. Uhum. É, esse olhar do ir além é tudo, né? É, dentro de uma perspectiva da humanidade, né? Do ser humano em si. Sim. E, e o que a gente mais vê hoje no mundo corporativo é exatamente essa possibilidade. Né? Tem empresas e tem ambientes organizacionais, que você estava falando do teu mundo, né? Da saúde, onde fazer o além faz toda a diferença, né? Para si e para o outro. Ah, eu consigo visualizar exatamente a dor, né, das empresas e, portanto, das pessoas que estão no mundo corporativo, que dentro desse ciclo de pandemia simplesmente viraram muito mais agendas específicas, planilhas de follow-up de tópicos e muitas atividades a serem feitas. Portanto, a produtividade em vários clientes nossos aumentou de resultados, mas as pessoas totalmente automatizadas, sem se relacionar, sem conversar, sem interagir, perderam as referências relacionais. Né? Por quê? Porque é exatamente aquela dinâmica onde eu tomando um café com a Rita no intervalo, eu posso me doar, eu posso contribuir, eu posso me doar mais, eu posso interagir com as pessoas, contribuir, ser ajudado, ser contribuído. Isso tudo se esvaziou nesse momento. Né? E Sim. aí o que acontece é exatamente essa dor muito grande das pessoas não conseguirem fazer esse além que você tem a chance de fazer. Você estava dividindo, que é tão especial, né? É tão contributivo para nós mesmos. E o que a gente pode fazer agora? Exatamente é essa perspectiva da gente olhar para a gente mesmo e assumir o que realmente é importante para poder dar esse passo além, né? Na prática é isso que a gente pode escolher e fazer. Tudo são escolhas, né? E Sim. onde a gente está são inerentes às escolhas que a gente fez, inconscientemente ou conscientemente, né? Então, ok. Como que eu posso, portanto, por meio desse dessa interação, fazer novas escolhas e buscar de volta essas dimensões relacionais, né? Essa perspectiva de seres humanos que interagem e que, né, se contribuem para a vida, né? E esse é um grande desafio dessa volta agora. É. E eu acho, mas eu penso que essa volta vem agora de um jeito, como você disse, as pessoas com medo dessa volta, as pessoas sofrendo por essa volta. É.
eu vejo um outro lado desse sofrimento, porque aqui em casa, por exemplo, um filho na faculdade sofrendo pela saudade desse relacional, desse É, mundo do ambiente físico da é, faculdade. é, E eu escutei muito dele, mãe, por que na minha vez, agora que foi o meu momento da faculdade, eu é, ficar 2 anos sem curtir o ambiente, os amigos, a construção dessa fase que é tão rica. é. Eu vejo o meu marido e os amigos, e vocês que trabalharam muito EAD, e que aí muita gente ainda está EAD e vai ficar, é um legado que veio, mas Uhum. assim, com uma saudadezinha daquele presencial da empresa, de estar na empresa, e tomar um café com um amigo, e É, sair um é, pouco. Como foi teu dia? Ou o amigo, é. nossa, meu filho deu um trabalho essa semana, minha sogra ficou doente. Sabe aquela relação Aham, que é de uma divisão que é, traz uma leveza para o nosso dia a dia? é isso, O isso. EAD, muitas vezes, ou o trabalho, o home office, ele cortou um pouco isso. Uhum. E aos poucos também nós fomos aprendendo que o home office ou a aula EAD, eu sou professora EAD, a gente teve que resgatar aqui pela essa telinha até essa sensação de parar e falar para os amigos assim, vai lá buscar um café. Vai lá buscar um café. E eu faço muito com os É, meus alunos da pós isso. Eu falo, gente, vamos parar um segundo? Todo mundo vai pegar um café e vamos voltar e tomar um café. Porque o ser humano uhum. precisa ser humano. Exato, E a gente exato. tem essa necessidade. Por isso que a pandemia foi esse convite. E quando eu penso, né, nessa construção de quem eu sou, nesse lugar do mundo, com a escolha que eu fiz para minha profissão, é delicado, porque às vezes a gente vê pessoas muito tristes, pessoas deprimidas e não conseguem achar de onde vem a dor dessa depressão. Exato. Não, Talvez. e isso mesmo, assim, de uma profundidade, Rita, muito grande, sabe? Porque a gente percebe dentro de uma perspectiva bem visual, assim, um, mais do que o diagnóstico da dor, vamos pensar também no positivo, tá? Vamos pensar como é que a gente pode fazer né, o movimento no bom. Mas só para entender como é que funciona essa dinâmica. De uma certa forma, a gente está aqui no presente, ok? E todas essas referências, esses padrões comportamentais que ele estava falando, né, que a pandemia infringiu de uma certa forma, resgatou muitas memórias e muitas ancoragens emocionais do passado, muitas dores, eu vou resumir, né, muitas saudades, muitas ausências, muitas carências, né? Então acontece, as pessoas inconscientemente começam a ter atitudes e comportamentos fugindo da dor daquele passado que foi resgatado pela pandemia. Foi mais do que nunca, já existia antes, mas agora foi mais do que nunca sobressaltado, tudo bem? Ficou latente. Isso. Então, o que a gente fala que são dimensões de valores ou dinâmicas de afastamento, isto é, eu fujo daquilo que me dói e estou aqui no presente. O grande pulo do gato, voltando ao início do nosso bate-papo, é a perspectiva, ok, de estando aqui, qual é o meu objetivo futuro? Qual é a minha significância de vida? E aí eu vou ter valores e comportamentos que me aproximam do futuro. Então eu tenho valores ou dinâmicas, né, de aproximação e não de afastamento do que dói, mas de me aproximar do que me nutre. Então essa dinâmica é bem visual. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas que chegam para a gente aqui, né, no escritório, que são assessorados, companhias, empresas que são clientes, de pessoas que estão absolutamente nessa dor, com crise de ansiedade. Outro dia eu peguei uma profissional que estava no corredor em pânico porque estava voltando para o presencial e veio um colega dela que estava feliz da vida por ter presenciado, abraçou ela e deu um beijo nela, porque estava com saudade. Essa pessoa caiu no chão e falou, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu estou contaminada, como é que eu volto para casa? Meus filhos, meus pais, meu marido, não volto mais. Um pânico, pânico. Então, assim, cadê um espaço para essa pessoa falar? Cadê um espaço para a gente acolher essas dimensões de emoções que estão ali? Porque hoje eu estou aqui, mas eu estou ancorado nas minhas dores e nos meus pânicos, nas minhas fobias, fugindo, ou eu estou ancorado na minha visão, na minha significância de vida e buscando eles? O grande momento que a gente está vivendo é exatamente esse. E a pandemia nos convidou reveja teus comportamentos, teus valores, né? Reveja onde
que faz sentido para você viver e não daquilo que te foge da dor. Percebe a analogia? Sim, todo conflito gera mudança. É um Isso. constante conflito. E a pandemia nos traz esse convite, né? É, Forte. César, é. e quem é o César? Eu falei de mim, né? Desse É? caminho aí. E quem é o César? Uai, quem é o César? É uma pessoa literalmente apaixonada por pessoas, né? A minha história começou como gestor, como executivo, como trabalhando em empresas, né? Dentro de uma vocação como administrador de empresas, cuidar de negócio, trabalhar em empresas, mas aí foi amadurecendo sempre a perspectiva do muito mais importante do que processos e negócios e estratégias, são as pessoas que estão ali que fazem aquilo acontecer. Sim. E aí, então, essa vocação sempre me despertou, e na crise dos 40 eu literalmente mudei, né, minha carreira, minha história, e fui trabalhar com gente. Né? Hoje eu tenho a minha empresa, que é a S100, a letra S e o numeral 100, que é o S de sucesso por meio de 100% das pessoas, S100. Daí vem o nome da empresa. Que legal! E, e a grande nossa vocação é isso, né? Trabalhar com gente para que as pessoas estão, né, bem com elas mesmas, interiorizadas, empoderadas, felizes, completas, elas conseguem naturalmente melhores e maiores resultados. Então, esse sou eu, né, entre a empresa, mas mais do que nunca a minha busca pessoal, como César Cordeiro, de ser, com grande humildade, levar as pessoas onde eu já fui, nessa jornada de evolução, né, nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de buscar a razão de ser em relação às travas que a gente tem na vida. Né? Hoje a gente se vê com travas emocionais, sexualidade, relacionamentos, dinheiro, profissão, travas. Ok, como que eu, portanto, assumindo que preciso mexer com isso e escolho, porque tudo são escolhas, É. a gente faz essa jornada de evolução e desperta esse processo, né, de realização, de liberação, de empoderamento. Isso é o que eu mais hoje atuo junto às empresas, junto aos assessorados, né? Dentro dessa, a gente chama de inner placement. É uma palavra em inglês que a gente faz um jogo de palavras. Place é achar o seu lugar, inner é dentro. Então, o nosso programa é o inner placement, isto é, achando o seu lugar dentro, automaticamente você se realiza fora no aquilo que você quiser, onde você quiser, como você quiser. O que realmente é o alicerce somos nós. Quando a gente escolhe estar bem empoderado, a gente faz o que a gente gosta. É o exemplo que você estava falando. Quando eu me pergunto hoje da minha profissão, o teu olho brilha, assim, no sentido de, né, tá realizada, tá empoderada, isso me nutre a alma, estou plena. Pronto. A realização que está fora é natural. Na família, nos filhos, no esposo, como mulher, como médica, como, né? É Sim. uma dimensão de vida, né? E Esse sou eu. em qualquer lugar, né? Eu penso assim, como eu comecei a live falando, não importa o título ou a profissão, porque vem muito assim, a profissão de nível superior. Não, aquele cara de sucesso pode ser aquele mecânico ou aquela manicure que abriu uma esmalteria e ela é de um sucesso. E o que o sucesso do bem-estar e da realização profissional e pessoal Isso. nesse equilíbrio tem como consequência também até agrega o financeiro. Porque é Sim, tão bom, por como exemplo, consequência, né? é E tão bom eu bater um papo com a moça que faz a minha unha que eu quero estar sempre dentro daquela esmalteria. O meu filho leva o carro naquele mecânico porque é fantástico. E eu vou àquele médico porque ele não passa só a medicação que eu preciso, porque ele me enxerga como pessoa. Né? De Então, novo, eu acho que né? esse é um ponto muito forte, né? Que a gente discute nessa questão dessa evolução e dessa Exato. evolução profissional e pessoal. E achar esse equilíbrio não é simples. É, Tem conflito que vai gerar é, mudança e as é. mudanças são bem-vindas, porque nós somos um ser Exato. humano que a gente não pode, né, passar por esse estágio desse planeta azul da mesma forma como a gente nasceu. É muito Uhum. pequeno, porque a É. gente tem inúmeras oportunidades relacionais, porque eu acredito tanto
que Deus colocou as pessoas exatamente para fazer isso, para que a gente possa Mas, evoluir uns com os mas sabe qual é a outros. cilada, Rita? Sabe que eu percebo isso muito? Essa, essa lógica que a gente está trazendo, esse contexto, todo mundo já ouviu. Todo mundo já concorda com ele. Sabe? Da importância de ser feliz, da importância da evolução. Né? Todo mundo que está aqui, ou todo mundo já entendeu e concorda. Não, é verdade, né? É importante evoluir. É Qual importante se ferramenta? questionar. Isso. O ponto é, existe muitas vezes, portanto, um medo em relação a assumir que não está bom. Porque a gente vive numa sociedade onde não estar bom significa uma perspectiva de incompetência. E muitas vezes, quando eu sei de um problema e eu não consigo resolvê-lo, essa incompetência implícita me gera culpa. Então, o que acontece? Em 90% das pessoas que muitas vezes concordam plenamente com esse discurso. Eu tenho que melhorar, eu posso, evolução, eu tenho que questionar, sem dúvida nenhuma. É sempre isso, é lindo. Não, todo mundo concorda. O grande pulo do gato é a coragem de assumir que alguma coisa na minha vida não está bom e que está tudo bem com isso. E que não Sim. precisa sofrer com culpa disso. E aí esse é o grande pulo do gato em relação ao processo de evolução. Porque as pessoas têm, muitas vezes, até verbalizadas para mim, vergonha. Vergonha. Não, a Sim, minha sexualidade está ruim, meu relacionamento está péssimo, eu não ganho dinheiro. São travas. Ok, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ok, mas assumir que não está bom tem um peso social muito grande. E as pessoas se sentem culpadas em não ser perfeitas. As pessoas se sentem culpadas em não conseguir resolver, né, o que, teoricamente, né, você sabe do problema, então resolva. Se você não resolve, então você é incompetente. Né? Não, não existem soluções. O que existem são evoluções. é, é Então, bem. todos os temas que a gente tem não é solucionados, eles são evoluídos na vida. É a jornada. E isso é o grande motivo de comemoração. Esse é o grande motivo que nos alegra para continuar vivendo. Porque é uma evolução. O que eu sou hoje, amanhã vai estar mais evoluído e vai estar mais ainda no dia seguinte. Não é a perfeição nem a solução da vida ou dos problemas, mas é a consciência da evolução e de aceitar que é assim, sem culpa. Aí sim as escolhas fazem a diferença. Porque a retórica de autoconsciência é linda. Né? Todo mundo sabe, todo mundo concorda. Né? Mas ele passa necessariamente por essa perspectiva da pessoa realmente assumir que tem um gap, que tem um travamento na vida e que está tudo bem. E que pode pedir ajuda e evoluir nessas dimensões. Né? Com certeza. E eu percebo muito, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Esse clichê, vivendo e aprendendo, mas é verdade. E muitas vezes a gente começa a enxergar algumas situações que a gente vive, que o problema não, às vezes não está na sua atitude, mas a gente tem medos de errar, porque vem de Uhum, uhum. de construções mesmo, né? É isso mesmo. Medos de não errar, medo de Não ser desapontar o perfeito. outro, de não ser perfeito. E às vezes o problema não é você, tá no outro. Você nem enxerga que o problema está no outro. E é a Uhum, forma como uma pessoa enxerga o mundo. O problema é dela, não é seu. E a gente uhum. sempre quer, a gente quer sempre se sentir bem, deixar o outro bem. E a gente carrega essa culpa dentro de É, nós. é, Não, é do outro, não é tua, é, né? é. E se de uma certa forma você comprou essa briga de alguém, é porque na verdade você está precisando se colocar nesse lugar, que é de estar enrolado com a história de alguém que não é tua. Aí você se enrola e se gera travas naquilo que não precisa, né? Verdade. Que é o que a gente brinca muito, brinca, né? Muito, muito sério quando a gente trabalha com os assessorados, que ele chama do triângulo dramático, né? Quando eu me vejo em um triângulo dramático, é porque automaticamente eu estou emaranhado fora da minha essência, eu estou emaranhado com o outro. Isto é,
Triângulo dramático passa pela perspectiva do papel da vítima, do papel do algoz e do papel do herói. E isso, se a gente pegar o telecine, ou pegar os filmes, pegar as séries, pegar o Chicago Fire e tal, tudo herói. Se não é herói, é vítima. Se não é vítima, é algoz. Toda vez que eu estou nesse triângulo de papéis que venham satisfazer a minha demanda de afetividade, de carências, de atenção, na verdade, eu estou num papel infantilizado. E que, portanto, gera travas dentro de uma perspectiva de crescimento de vida, de evolução, né, da minha essência. Então, eu não estou como um adulto saudável, eu estou como uma criança, né, ferida, buscando ou como vítima afeto, ou comprando afeto no mercado negro, ou como algoz, muitas vezes, porque um algoz precisa de uma vítima, a vítima precisa de um algoz, e o herói vai lá e resolve. Nessas horas, quem está falando? Você está se emaranhando com o outro. E nessas horas, portanto, você está absorvendo, pegando coisas do outro que não são tuas, que você não precisa dentro da tua consciência, né, da tua evolução. E isso é um dos temas mais profundos que a gente trabalha dentro dessa perspectiva de estar presente, né, de olhar para dentro e te acessar dentro daquilo que te é importante. E não o que a sociedade, o mercado ou a série do Chicago Fire te coloca como sendo verdades, né? Então é bem mais profundo. Eu queria te perguntar quero, né, te perguntar uma questão. Você trabalhando com empresas e trabalhando, né, com esses seus assessorados, eu lembro que uma das últimas atividades que nós fizemos no hospital onde eu trabalhava, até antes da pandemia, a gente tinha muito trabalho interdisciplinar em equipes e muito se fala da humanização. E aquilo me chocava demais, a gente participar de eventos, assistir palestras com o tema humanização. E uma delas, da qual eu participei, de um hospital bem grande aqui, com 110 mil vidas. A gente chama isso de um hospital grande, porque ele é uma operadora de saúde que faz a gestão de 110 mil vidas. Ou seja, ele é do convênio de 110 mil pessoas. É muito forte, né? A gente pensar dentro de um macro, de empresa, de uma gestão, né, de administrativa de 110 mil vidas. E esse hospital, ele me convidou muitas vezes a pensar, né? Eu trabalhei 5 anos dentro dessa instituição aí de saúde, com essas palestras sobre humanização. E uma delas foi assim: bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Isso é um livrinho que eu comprei para o meu filho quando ele tinha 1 aninho e mostrava as imagens da criancinha dizendo obrigado. Ele nem sabia ler, mas ele conseguia entender o que era o bom dia, o que era boa noite, o que era obrigado. E Sim. hoje eu vejo as empresas nesse movimento de ensinar a gente a ser gente, de ensinar o ser humano a ser ser humano. Como você vê isso, César? Me assusta. Rita, eu sinto que cada vez mais essa preocupação e esse discurso está fazendo eco na cabeça das empresas. Quando a gente fala das empresas, está falando, obviamente, que a empresa é uma figura, né? Ela não existe. O que existe são as pessoas que estão ali, certo? Sim. Então, quando a gente fala empresa, nós estamos falando, obviamente, das cabeças que estão ali. Esse tipo de discurso dentro de uma humanização está cada vez mais fazendo eco, cada vez mais gerando preocupação, né? Dentro de uma clareza não hipócrita de gerar resultados, tá certo? As empresas buscam resultado, mas uma variável crítica de sucesso é gente, é ter pessoas, né? Então, outro dia mesmo eu estava conversando com um diretor de RH de uma grande empresa, que a gente atua em conjunto, e eu estava falando para ele, falou, olha, como é que está o plano de saúde aí da empresa? Eu falei, por quê? Ele falou, pode provisionar, se não o dobro ou 3 vezes mais da grana que você vai ter nos próximos 6 meses a 1 ano. E vai ter gente muito doente. Se você não olhar para as pessoas e não trabalhar com elas e abrir um espaço para serem pessoas dentro dessa oportunidade honesta e sincera de abrir emoções, acolhê-las e juntos caminharmos. Porque se não existir esse espaço, o teu plano de saúde vai explodir. Pode anota aí, 6 meses do ano vai aumentar a sinistralidade. Por quê? Porque
nessa humanização, existe uma intenção, sim, de dar um olhar, dar um espaço e uma atenção maior para as pessoas nas empresas. Mas existe uma dificuldade em saber fazer. A intenção existe. A consciência da dor existe. O que existe é uma dificuldade de fazer isso acontecer. Né? As empresas e os RHs, de uma certa forma, muitos parceiros, muitos colegas de RH que estão aqui e acompanham, eu vejo uma profunda e sincera intenção de fazer isso acontecer, né? De trazer essa dimensão mais humanizada para as empresas. Mas eu vejo, na prática, uma dificuldade grande de implementação, de realização, de como fazer isso, né? Então, estamos caminhando, né? O tema é cada vez mais presente, né? Tem empresas que não, tem empresas que absolutamente não querem saber disso, isso é besteira. Tem outras que são extremamente vocacionadas aí. E estão numa jornada de aprendizado para trazer uma comunicação não violenta, para trazer um ambiente não tóxico, para trazer fóruns de liderança, né, horizontal e várias outras linhas de atuação onde o ser humano é valorizado e é reconhecido na busca de resultados. Beleza. Tem empresas que estão bem adiantadas, né? Aos poucos a gente vai conseguir. Então, eu vou colocar o meu ponto de vista em relação a essa questão, que a gente sempre discutia, assim, quando a gente saía desses treinamentos, né, ou desses eventos, e as pessoas, eu achava tão interessante a indignação de algumas pessoas, e todos os pontos críticos, construtivos e destrutivos das pessoas também, né, em relação ao tema. E muito me chamava a atenção, assim, que para gente que talvez achasse que aquilo era o óbvio, é porque aquilo faz parte já de você, da sua construção como pessoa, de tratar o outro bem, independente de qualquer situação, mesmo que o seu dia você tenha batido o carro. Mas você bateu o carro, você resolveu o problema, você chegou atrasado no seu trabalho, o dia tá aquela meleca. E tem dia que vai ser assim. Mas mesmo assim, você abrir a porta do elevador e conseguir dar um bom dia para alguém, porque ele não tem nada a ver com o seu problema pessoal, mas você conseguir dar um bom dia, talvez não seja aquele sorriso como sempre, mas ele não tem nada a ver com você. Ele precisa daquele seu bom dia e você precisa fazer o exercício do bom dia, né? E eu ficava pensando nisso, que essa coisa do bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, para alguns eles saíam encantados com o evento, com a palestra, com o que mobilizou. Porque talvez aquilo estivesse tão adormecido ou não tivesse feito, ou nunca fez parte da construção dele como indivíduo. E ele estava tendo a oportunidade, através daquela palestra, daquele evento ou daquela estação, seja qual for a mobilização que foi feita com a equipe de gestão de pessoas, a convidar ele rever os conceitos, construir, rever ou aprender. Então, eu sempre fui muito observadora nesses eventos, porque eu falava, uau, que fantástico, né? A gente poder observar o ser humano e as suas apresentações, né, para o mundo. E é tão maravilhoso, né, Rita, quando você vê, por exemplo, empresas que realmente são comprometidas com esse tipo de olhar, né, do ser humano, sim, da performance do resultado, mas por meio de gente, né? E aí você vê o esforço, o comprometimento dos líderes e dos gestores, né, com o time, com o outro, consigo mesmo, com as equipes, e aí essa repercussão, né, essa postura humanizada, digamos assim, repercute na toda a organização, nos níveis mais baixos, e o resultado vem dentro de uma perspectiva natural, né? É muito maravilhoso, tem uma completude muito grande, mas ainda existem empresas que estão percebendo essa demanda e vão aprender, né? Vão aprender em algum momento que olhar para isso é fundamental. Olhar para o ser humano vai ser ou é crucial dentro de um fator crítico do sucesso para o próprio negócio, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, os hábitos comportamentais têm que ser levados em consideração, têm que ser trabalhados, têm que ser convencidos, têm que ser vividos dentro de uma interação construtiva, né?
Então, é esse o caminho, não tem outro. Fantástico. E a gente pensar que o momento é muito propício para isso, essa questão da pandemia Uhum, hoje. Se a gente já fizer esse olhar, né? Nós estamos falando da dependência do olhar de cada um para os problemas. uhum, E a gente percebe dentro da nossa casa, da nossa família, o quanto é, é interessante esse comportamento, que é o olhar de cada um para o conflito, para o problema, para a pandemia, e o quanto cada um consegue lidar. Eu, em é, determinados momentos, o ano passado, logo no início da pandemia, por viver intensamente lá na área da saúde, tinha momentos que eu não queria falar sobre o SARS-CoV-19, eu não queria oh, pensar no problema. E como eu sou da área da docência, de pesquisa, de trabalho e dou aula também na área, eu também tinha que estudar muito. E aquilo começou a me fazer muito mal. Quanto mais eu estudava sobre a doença, mais medo eu tinha e mais só que eu precisava ficar quieta, porque eu não podia contaminar a minha família, que já estava em pânico, por eu ser da área da saúde, trabalhar dentro de um ambiente hospitalar. E o uhum, quanto aquilo foi dolorido para mim e para todos os é isso colegas mesmo, também, né? Porque perfeito. assim, a gente tinha que lidar com a doença enquanto cuidado com o ser humano dentro do hospital. Eu tinha que trabalhar na leitura de artigos para entender o comportamento daquele vírus, que a gente não sabe até hoje. Não me perguntem, porque a gente não sabe. A gente sabe só um Perfeito. pouquinho, só um É. tiquinho. Mas lidar também com essa pessoa, que eu sou uma pessoa expressiva, uma pessoa comunicativa, até que de parte da minha, né, da minha origem profissional, comunicação, o fonoaudiólogo é da área da comunicação também, não só da saúde, e aquilo foi de uma profunda dor para mim, de Uhum, entrar num silêncio e um silêncio da ciência, de não poder falar muito, porque a gente não tem respostas para nada até hoje, e lidar com essas situações e ter que escolher, ter que fazer escolhas realmente. Será que eu quero ficar nesse ambiente 100%? Em determinado momento eu tive que fechar o consultório porque eu tinha medo de eu ser o veículo de transmissão, o vetor de transmissão para os pacientes dentro. E eu tenho inúmeros colegas que viveram isso, que uau, optaram até a gente enxergar um pouco luz. O primeiro semestre ficou parado, fechado o consultório para todos os colegas, né? E para a humanidade, porque vocês deixaram de ir para os seus trabalhos, né? Vocês foram convidados, se virem no home office. Vocês não podem estar aqui dentro, né? Foi uma determinação em é, todos os aspectos. Vocês não podem é, sair de casa só para ir para o mercado. é. Então, as dores foram se intensificando de diversas formas para as pessoas. E hoje, quando eu olho, todo mundo voltou a sorrir, sabe? A maioria das pessoas conseguiram, apesar da gente continuar com o problema político, de não saber sobre o vírus, que as pessoas continuam ainda fazendo, né? O óbito diminuiu a taxa, mas assim, a gente começou a voltar a sorrir um pouco, porque a gente está acreditando nas pessoas. Veio um descrédito muito grande, afetado por problemas inúmeros dentro do nosso país. Uhum, Diferente da dor que foi lá fora, talvez, né? Porque lá eles tinham condições para lidar, não com a falta de equipamento que a gente viveu, eles tinham uhum, equipamento, eles tinham sim, mão de obra de pessoas, a gente qualificada e nós não. Mas uhum, dentro de toda essa guerra, né, que não foi nuclear, foi uma guerra que nós vivemos de vírus, estamos aqui salvos. Eu acho que a humanidade está tentando se salvar e evoluir, é, né? sem dúvida. Porque a gente está olhando o outro, seja em Uhum, qualquer área, a gente começou a olhar muito mais o outro. E vou falar novamente do ponto de vista da saúde, foi fantástico o crescimento da saúde, porque a gente tinha muitos dogmas de se olhar para o exercício, olhar para a prescrição do medicamento e que isso cura um ser humano e isso não cura um ser humano, né? sem dúvida. Concordo plenamente.
E eu não sou da área médica, né? Mas me permita dividir um conhecimento ao qual eu já validei em várias fontes. É muito consistente a afirmação de que mais de 80% das doenças que a gente vive, elas têm fundo emocional, Sim. né? As características e como a gente lida com as nossas emoções é o que geram grandes doenças. Por quê? Porque essas doenças é o nosso corpo chamando a atenção para algo que eu não estou olhando. Então, se eu estou doente de alguma forma, é porque essa doença está me convidando a olhar para, cara, você olhou para isso, você olhou para aquilo, você está atento às tuas emoções em relação a isso ou aquilo e assim por diante. Então, nós não estamos falando de doença, nós estamos falando de saúde. Né? Então, o olhar tem que ser o da saúde, não o da doença. Né? Como que, portanto, eu acolhendo as minhas emoções, dando lugar para elas e deixando que isso possa tomar, né, o seu lugar na minha vida, eu possa ter emoções felizes, sentimentos positivos que naturalmente o meu corpo não vai precisar me chamar atenção. Meu corpo me chama atenção quando eu estou não olhando para alguma coisa. Né? Em linhas máximas, né, digamos assim, mas é isso mesmo. Né? Então, concordo plenamente com você. Né? Grande amadurecimento, né? Com relação a olhar a saúde e não necessariamente a doença. Né? A gente tem toda uma indústria farmacêutica que existe para olhar para a doença. Né? Porque o ser humano foi ensinado que saúde e doença são sinônimos. Elas são, né? Gente, quando se pensa na palavra saúde, você vê um remédio. Porque nós fomos Uhum. ensinados exatamente por Isso. uma indústria É. farmacêutica por detrás. Mas quando eu penso em saúde, eu penso no bem-estar. Então, Exato. onde a gente Que começou a é, live. exato, é uma indústria valorosa, lógico. Né? A tecnologia é super importante, sem dúvida. Né? A evolução tecnológica que essas empresas trazem é importante, sem dúvida. Né? E temos que agradecer todas as dimensões da vida. O que está em pauta aqui, portanto, não é questionar isso, mas sim o que está em pauta é qual o olhar que eu ponho. E com o olhar que eu ponho é como eu defino. Né? Em tudo. O olhar que eu ponho para as coisas é como eu as defino. Né? Então, se eu estou olhando para o bem-estar como uma característica que eu busco para mim de estar feliz, pleno, leve na minha vida e na minha essência, é o olhar que eu ponho para mim. Se eu olhar para mim o olhar de doença, de remédio, e de, né, assim eu estou definindo qual é a minha realidade. O olhar que eu ponho é como eu defino. Né? Eu vou Então, dar um exemplo prático aqui, né, para a gente finalizar aqui, para não estourar nosso tempo. Eu sim. posso ter uma doença autoimune, eu posso ter uma doença infantil, como um diabetes juvenil. Eu tenho uma Uhum, doença, mas eu não sou a doença e eu tenho saúde. Né? É o maior exemplo que eu tenho e eu vivo diariamente isso uhum. com o meu marido, que é diabético infantil. Ele tem a doença e ele aprendeu que ele não é a doença. Ele é o cara que tem mais Uhum, saúde que eu uhum. conheço, porque a saúde ela não está ligada à patologia, né, Isso. física. Saúde é o teu equilíbrio, o teu bem-estar. Podem ter, Uhum. necessito da tecnologia, eu preciso da tecnologia, Isso. eu preciso de cada vez mais a evolução me ajudar a manter essa saúde quando eu tenho uma doença física, mas ela Uhum. também está aqui, né? A saúde É, vem do teu mental. e do Então, coração. Né? em equilíbrio. E do coração. Muito bom, Rita, que legal. Adorei o bate-papo, agradeço muito, muito, muito pela presença aqui nesse Conexão Mara. E que eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, né? Porque a gente foi conversando, eu não vi nenhuma pergunta por aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode tentar, né, responder aí alguma dúvida. Mas nós estamos É, abertos no nosso YouTube do Conexão Mara. Para quem quiser conhecer, está entrando aqui pela primeira vez. Lá no nosso canal do YouTube, vocês podem mandar perguntas, assistam, tem vários vídeos fantásticos de todos os colegas, de todas as é. áreas, e Aham. estamos à disposição. Queria fazer Muito tuas obrigado. considerações.
César? Não, exatamente isso, né? É uma egrégora muito bonita do Conexão Mara e, portanto, todos que nos assistem podem acessar, que com certeza vão ter, né, assuntos, experiências, partilhas muito valorosas, né? E essa é a intenção, né? Vindo ao encontro, resumindo o que eu estava falando, de uma perspectiva de uma dimensão de vida melhor, né? E a Conexão Mara é um grande caminho para isso. Então, ah, que seja, né, uma porta de entrada para muitas pessoas, né? E a gente agradece de coração. Com Né? certeza. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos que estavam aqui pra gente, quem vai assistir depois, quem vai ouvir, quem estava ouvindo aí no carro e aprendendo, que escreveu aqui. Gratidão também por vocês fazerem parte de tudo isso, viu? Um Um beijo abraço, grande. um beijo grande, bom descanso, pessoal. Tchau, 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 tchau. tchau.